Olá, boa tarde. Eu sou Daniela Machado, sou diretora de marketing e produtos da CIM. Eu lidero um time que eu tenho muito prestígio de ter comigo, inclusive convidei o Wellington, que é o head de produtos, a fazer esse debate comigo, muito mais para a gente conversar um pouco mais sobre como a gente vê o onboarding de uma maneira muito mais qualificada, né? Como é que a gente entende como o onboarding ele pode trazer aí diversos insumos para a gente otimizar resultados, qualificar performance, trazer uma experiência de usuário muito mais elevada, né? Well, se você quiser se apresentar brevemente. Bem breve, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wellington, eu sou head de produtos da CM Software, como disse a Dani. Eu tenho aí quase 24 anos de mercado em meios de pagamentos, passando aí por grandes players e tendo o enorme prazer de, há 3 anos, estar na CM Software, ganhando não só experiência, como fazendo acontecer na criação de produtos. A CM Software é uma empresa que é pioneira, é inovadora, e também olhando dessa parte de onboarding digital, que é um assunto muito importante e muito rico para a gente debater aqui hoje. Então, trazendo aqui uma breve apresentação, o Wellington antecipou um pouquinho aqui o discurso, mas... So sorry. Na verdade, eu tenho uma experiência um pouco diversa de muitos de vocês também, né? Eu venho da comunicação, eu lidei com mais de 50 marcas, então, entendendo o comportamento de consumidor. E aí eu acho que a tecnologia e o consumo de produtos, e aí isso, obviamente, consegue se adaptar e se adequar a cada um dos mercados, né? Essa clusterização é de extrema importância para a gente conseguir, de fato, entender qual a necessidade, como é que eu atinjo lá na ponta. E esse atingir lá na ponta, ele requer a necessidade de você começar dentro do próprio onboard. Então, como eu introduzo tudo isso para que eu tenha toda essa clusterização de uma forma bem mais qualificada, tá bom? Quando a gente analisa e fala muito mais de tendências, eu gosto muito de brincar com a necessidade da gente entender o comportamento do consumidor. E isso traz dentro da jornada, né, do consumidor todo esse processo que vem desde o onboarding, a gente entender isso de uma maneira muito mais qualificada, a gente entender isso de uma maneira muito mais friendly. Então, eu entender que, por mais que seja uma inteligência artificial, por mais que seja um bot, a gente precisa tratar com muito mais... de uma forma muito mais humanizada os processos, né? Quando eu trago isso para um relacionamento muito mais otimizado, muito mais humanizado, eu consigo trazer comportamentos e respostas que são mais dinâmicas e conseguem trazer aqui muito mais qualificação de informações, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fazer todo esse tracking de behavior targeting, de trazer todo esse dinamismo através de um processo muito mais otimizado e muito mais humanizado, né, a gente consegue aí trazer mais informações. Dentre elas, acho que eu gosto muito de destacar a questão de como a gente faz a coleta de dados dentro de uma maneira muito mais clusterizada, muito mais segmentada. O que acontece? A gente começa a fazer gerações e configurar de uma maneira muito mais em senso de comunidade. Então, eu identifico o comportamento de um determinado target, eu faço com que toda aquela interação seja específica a ele, né, e eu consigo fazer uma oferta muito mais qualificada. Isso desde o onboarding até o final. A gente, dentro da CIM, e aí mais recentemente, a gente não vai detalhar produtos aqui, muito mais nem a proposta, mas a gente tem um módulo onde a gente consegue identificar muito bem qual que é a experiência de compra, né, que é o CAV. Né? A gente, com essa clusterização, e como disse muito bem a Dani, em relação a você trazer uma humanização para dentro da coleta de dados e conseguir traçar um perfil personalizado para esse cliente, você consegue não só otimizar, como dar uma assertividade na hora de trazer um produto ou uma oferta para esse cliente. E, justamente, esse módulo que a Dani citou, que é o nosso acelerador de vendas, ele consegue traçar dentro de um perfil, seja ele comunitário ou individual,
mas trazer um produto mais assertivo, um produto mais personalizado de fato, né? Apesar de eu ter usado essa palavra já a terceira vez, mas ele consegue te trazer como que eu posso dizer, o produto ideal para aquele cliente. Então, dentro do onboard, já na captação dos dados, já ali naquele processamento, ele consegue falar para você qual é a necessidade real daquele cliente e a vivência dele dentro dessa comunidade. E eu acho que o ponto mais importante, que a gente gosta muito de comentar no processo de onboard, muita gente entende que o onboarding digital é importante, mas o onboarding omnichannel ele é mais importante ainda. Ele acaba sendo muito mais rico e rentável quando a gente consegue fazer cruzamentos entre canais, né? A gente tem alguns clientes de varejo e aí muitas vezes esses dados acabam não sendo absorvidos da melhor forma, então não são de fato otimizados. Quando você não tem um dado que não é otimizado, você tem aí uma perda muito grande no processo, na captação, na retenção desse cliente. Então, acho que algum dos pontos principais para a gente conseguir fazer esse onboarding de uma forma muito mais otimizada é entender qual que é esse comportamento. Eu vou trazer uns dados para vocês, não abrindo o cliente, obviamente, mas trazendo aqui dentro da nossa plataforma e como a gente faz um processo de onboarding com uma régua extremamente apurada, obviamente, de acordo com cada uma das necessidades dos seus respectivos clientes. A gente fala que uma agilidade hoje de onboarding dentro do que a gente vem rodando ainda da CIM, de 47 segundos, né? Trazendo aqui uma garantia altíssima de assertividade de 84%, e quando a gente fala, por exemplo, de redução de back-office, de 78%. Eu acho que essas informações elas ilustram bastante quando a gente diz sobre o quão importante é a gente criar uma estratégia de onboarding, muito mais trazendo esse aprendizado do comportamento do consumidor, estão trazendo com base em machine learning, né, e otimizando os resultados a partir do que a gente vem aprendendo com inteligência artificial. Tá? Eu entendo que o onboarding, quando a gente fala, principalmente para um público varejo e financeiro, pensa-se muito na captura desses dados somente para a utilização de aprovação de crédito ou de algo parecido. Mas quando a gente consegue trabalhar esses dados fora desse ambiente, justamente para trazer produtos, para você conseguir otimizar ofertas e também conseguir reduzir o seu esforço operacional, como disse a Dani, em back-office, é uma forma mais inteligente de se trabalhar o onboarding, e eu acho que isso qualifica ainda mais a necessidade de ter um onboarding digital dentro de uma operação, dentro de uma captura de dados. Então, os dados, hoje, eles não servem somente para uma aprovação ou somente para uma análise inicial, mas ele já consegue fazer com que, dentro de um machine learning ou de uma inteligência artificial, ele já qualificar aquele cliente, aquela entrada, já colocar ele dentro de um cluster correto na classificação e trazer muito mais possibilidades, não só para o varejo, não só para o mercado financeiro, para a indústria, e aí tem uma gama muito grande, um mercado muito vasto aí para se trabalhar dentro de um onboarding digital. A gente fez um teste com um dos clientes nossos de banco de varejo, e quando a gente fez a expectativa de apresentar essa do upselling para eles, a gente entendeu que a nossa oferta, vinda através de modelos estatísticos, ela garantia uma performance de 40% acima do que era ofertado em ponto de venda, né, nas agências, né? Então, esse conhecimento ele acaba retendo muito mais, ele acaba gerando muito mais assertividade, ele consegue trazer uma resposta, um produto muito mais qualificado, né? Quando a gente fala de entender de fato a jornada desse usuário e aí sim fazer uma qualificação de oferta mais precisa. E dentro dessa qualificação, a gente entende que hoje o mercado ele preza muito, e não está errado, pelo contrário, está muito certo, na própria experiência do cliente. Então, pensa na experiência do cliente que, logo na largada, ali você já tem um produto a qual, de fato, você é um comprador, né? Eu vou falar um pouquinho do lado financeiro. Não adianta, por exemplo, eu como um cara extremamente conservador no momento de fazer um onboarding de investimento e fazer ali todo aquele, entre aspas, questionários de um onboarding digital, ou fazer um onboarding não só digital, mas também humanizado.
o cara vem lá e me oferecer algo extremamente agressivo, que está totalmente fora daquilo que eu penso. Né? Ou, por exemplo, eu, como já não sou um cara tão novinho, né? Eu já sou um pouquinho mais tiozinho. Sênior. Né? Meus cabelos brancos não apareceram, mas deixa para lá a minha idade. Não adianta chegar para uma pessoa muito sênior e oferecer, por exemplo, uma previdência social. Uma previdência social não, uma previdência privada. O cara vai falar assim, cara, o que eu vou fazer com esse trem? Eu já tenho. Né? Então, você oferta outros tipos de produtos que estão muito mais adequados a ele, e a experiência do cliente vai lá em cima. E quando a gente traz esse exemplo, por exemplo, para varejo também, né? A gente tem alguns testes também dentro de casa que justamente consegue elencar a melhor oferta de acordo com o histórico de compra. Né? Acho que todo mundo aqui compra no e-commerce, todo mundo aqui tem uma experiência que a gente considera razoável dentro da expectativa de e-commerce no Brasil, mas ainda existe muito a ser melhorado, principalmente lojas que têm performance física e no digital. Né? Elas, infelizmente, pouco se conversam, e isso faz com que a perda de informações, a perda do checkout, a retenção e todos os processos sejam largamente perdidos. Né? Tem alguns históricos que a gente já vê aqui que a retenção, quando não tem um onboarding amigável, né, de um cara que veio da loja física e também acreditava e esperava ter um onboarding mais friendly no digital, ele acaba perdendo em torno de 40% a conversão. Então, acho que esse é um dos pontos muito importantes da gente entender como conectar esses mundos e a gente fazer essa junção de informações e clusterizar. Senso de comunidade, entender demandas específicas, como que isso, de uma forma clusterizada, acaba você gerando profundidade de relacionamento. Se eu entendo ele de uma maneira muito mais específica, eu consigo fazer uma oferta, um relacionamento muito mais longo quando a gente fala de demanda de produtos. Tá bom? E olhando o produto também, Dani, não somente o produto em si, mas além de você conseguir personalizar o produto, esse machine learning conseguir olhar para o mercado e trazer a melhor oferta de preço. Isso também é algo possível dentro do próprio onboarding, né? Que ele vai falar assim, bom, o Wellington vou dar um exemplo de varejo bem exemplificado. O Wellington é o cara que olha muito esportes. Então, dentro do onboarding, você coloca a sua preferência e ele consegue ali traçar, através de captura de cookies, ele consegue captar o que você mais consulta. Ele vai falar assim, por exemplo, o Wellington gosta de chuteira. Então, qual que é o melhor preço de chuteira? Então, ele começa a olhar esse machine learning, ele fala assim, olha, o Wellington tem uma capacidade de pagar R$200 numa chuteira, mas eu consigo fazer um preço melhor para ele, né, porque ele preza por preço e não por qualidade. Ou ele preza por qualidade, então eu consigo colocar um preço maior para ele, mas prezando por uma entrega personalizada. Então, dependendo do cluster que você está, você consegue personalizar aquela experiência, e seja na entrega, seja no consumo, seja na personalização de você migrar ele para falar com uma pessoa ou com uma máquina. Então, dentro do onboarding também se consegue fazer essa captura e trazer uma experiência mais assertiva para aquele cliente. Perfeito. Acho que a gente também tem um outro case que é bastante interessante de mercado de luxo, que a gente vem recentemente trabalhando em cima, e justamente para entender o onboard, né? Hoje no Brasil a gente sabe que tem uma massa muito grande de emergentes, né? E a gente entende também que o poder de consumo ele acaba sendo cada vez mais crescente. Quando a gente analisa isso dentro de uma classe mais elevada, por exemplo, tá? Acho que é muito válido a gente entender que certos comportamentos eles são muito mais visuais do que efetivamente acabam impactando, por exemplo, o comportamento financeiro. Estou trazendo esse exemplo porque a gente recentemente estava meio a um cliente de mercado de luxo e ele falou, olha, acho que é muito interessante a gente analisar essa crescente de consumos de alguns produtos e hotéis de redes luxuosas, enfim, mas eu tenho muita gente aspiracional. Quando a gente rodou a base, era 98% aspiracional. E ele estava louco para ofertar um cartão à la Centurion. Né? Então, assim, era muito mais o que a gente diz na rua de ostentação
do que, de fato, era um cara que ia suportar a bala de estar ali, literalmente. Então, a importância de entender a jornada dele desde o começo, né? E conseguir ter esse mapeamento de uma maneira muito mais ampla, muito mais larga, e, de fato, desvincular essa questão do ok, 98% era só ostentação. Então, acho que isso aí traz alguns paradigmas bem importantes para a gente entender essa crescente, esse acompanhamento de uma maneira, né? É o gosto pela exclusividade, né, Dani? É querer ser VIP 100% do tempo, né? Exato, exatamente. Bom, dentro do que a gente pode aqui complementar, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas acho que a gente pode complementar e falando aqui de alguns big numbers de quando a gente fala de redução de custos em análise de crédito, a gente está dizendo aqui 30% aproximadamente. Obrigada. Tem uma previsão aqui dentro do que a gente também otimiza, dentro dos recursos do nosso BPM, do Rocket, uma queda de inadimplência de aproximadamente 20%, né? E dentro dos modelos preditivos, a gente está falando aqui que existe uma melhora de aprovação por volta de 25%. Tá? Falando um pouquinho desse mercado, entrando um pouquinho no crédito, como eu brinquei da minha idade, né, eu posso falar que desde 2000 que eu estou no mercado, e quando a gente olha para os processos que foram crescentes em melhorias, o processo de onboarding para validação de crédito, sendo ele digital, ele tem não só feito essa redução, como uma redução do próprio back-office, e isso se dá pela qualidade dos dados, que cada vez mais tem sido primordial para essa análise, né? Então, quem lembra que fazia proposta no banco, preenchia o formulário na mão, ou ia no supermercado para fazer o cartão do mercado, né, vou dar um exemplo que não existe, né, o mercado do Jardim Tupanci, lá em Barueri. Então, você sentava na mesa do aprovador de crédito, fazia o cartão, ele digitava tudo aquilo num sistema, daqui 4 ou 5 dias você sabia se você teria o seu crédito aprovado ou não. Hoje, em 47 segundos, você consegue ver esse crédito aprovado, já com a personalização dos produtos, já com as promoções corretas, e se você tiver um aplicativo ou alguma outra vertente que traga descontos, que tragam personalização de produtos, isso tudo já vai sair na mesma hora. Mesmo você não fazendo a compra, ele já sabe que tipo de produto que você gosta. Então, isso tudo cai na redução dos custos na análise de crédito, na própria inadimplência, porque ele já sabe o que você tem de potencial, de fato, para ser aprovado, e também não está aqui no estudo, mas está dentro dos 25 na melhoria da aprovação, porque você consegue abranger mais pessoas, abranger mais propostas, as quais, humanamente, você hoje declinaria por falar, esse cara não serve para estar na minha base. Não, ele serve, mas ele pode estar numa base um pouco com um limite mais reduzido, ou não tão personalizado. Ele, né? Exato. Ou um cara que é super, ultra mega, que é o super VIP, ele está apto a ter o seu Centurion. O A gargalhada, como a gente brinca, né? O cara que é o A gargalhada. A gargalhada. Não, perfeito. Acho que, de forma geral, é isso. Tem algumas perguntas que a gente pode abrir, não sei se para o digital. E, por favor. Por favor. Seu nome e as meninas vão compartilhar. Boa tarde. Meu nome é Luiz Romero e minha empresa trabalha com crédito consignado. Uma das dificuldades que a gente tem no onboarding digital é justamente a fraude de identidade. E como é que vocês veem aí o uso da inteligência artificial no auxílio aí dessa questão da fraude de identidade, contrapondo a questão da LGPD, onde cada vez a gente tem mais dificuldade em estar buscando informação em birôs, ou mesmo nos órgãos do governo, né, em função da regulação da lei, né? Vou responder aqui, tá, Dani? Em relação à dificuldade na captura de dados, principalmente por conta dessa, não vou dizer trava, mas dessa regulamentação que é a captura de dados, desde que o cliente dê todo o consentimento, você já tem aí, quando ele consente a análise desses dados e o armazenamento deles, você já tem uma vertente que pode reduzir um pouco a fraude na concessão.
O compartilhamento, isso. E aí, quando você tem esse compartilhamento de dados, né, a própria inteligência artificial ou machine learning, quando ele faz a captura disso através de fontes externas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Rocket, que é o nosso produto de assessment de crédito. Ele consegue consultar, nesses 47 segundos, mais de 300 fontes, para te trazer assertividade no olhar que você tem para aquela fraude. Caso ainda você tenha essa dúvida, eu entendo que, de fato, você precisa de uma mesa robusta, né, uma operação robusta que possa ainda fazer mais alguma identificação de fraude. Antes da CIM, eu trabalhei em algumas outras empresas, e uma delas a gente tinha um basis point de fraude muito alto, principalmente na concessão. E a redução veio através de captura de biometria facial. E essa biometria facial hoje, principalmente Liveness, né? Oi? Liveness. Não, nem o liveness, é foto. só a foto. Você já consegue fazer uma varredura dentro das fontes públicas. E aí, quando eu falo fontes públicas, são fontes do governo, desde a Polícia Federal, o Detran, Receita, entre outras, que pode te trazer essa assertividade e dizer ele é ele mesmo. Nós, dentro do Rocket, a gente fez, né, testes de estresse gigantescos quando a gente fala de Face ID. Então, Face ID, eu sei que a fraude, principalmente dentro do DataPrev, ela é muito alta, né, na concessão e principalmente se dá pela liberação desses dados, quando uma pessoa dá entrada e finaliza o processo dentro do DataPrev, essa liberação acaba acontecendo muita fraude. Mas dentro de uma validação de Face ID, uma validação robusta cadastral, captura de fingerprint, talvez um liveness mesmo, você consiga diminuir bastante isso dentro do onboard digital. Ok. Boa tarde. Não, imagina. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Duarte, eu trabalho no Banco BV, ou para alguns mais antigos, o Banco Votorantim. O programa Desenrola Brasil foi um sucesso, né, do governo federal, foi implementado em 3 meses, e agora está algumas negociações aí para ser esticado até o final do ano. Eu queria uma visão de vocês, porque foi algo totalmente simples para o cliente, né, poder desenrolar a sua dívida, o nome foi também muito convidativo. Então, eu queria uma perspectiva do que vocês apresentaram aqui versus essa capacidade, né, das pessoas se interessarem realmente querer acabar com a sua dívida e tentar entrar nesses programas, né, de forma simples, né, que foi o propósito ali do Desenrola Brasil. Então, eu queria uma perspectiva de vocês do onboard digital versus esses programas do governo versus o povão que precisa rapidamente ter acesso a esses recursos, não digital, como você. Quando você tem um programa do governo, e principalmente quando a gente envolve determinadas classes, e aí claramente não é um olhar preconceituoso, né, porque eu trabalhei com classe D e E, que você tem uma certa dificuldade tecnológica de fazer a captura desses dados, você precisa, de alguma forma, né, e aí é uma concepção de produto, trazer para esse público um jeito da captura desses dados. E, se você não tiver um onboarding digital via um aplicativo, que hoje é raro, porque, tudo bem, vamos falar dentro da nossa bolha eixo capitais, né? Se a gente olhar muito para o interior do próprio São Paulo, não precisa ir muito longe, você já tem uma dificuldade para fazer a captura desses dados. Mas há como você fazer essa captura, às vezes até por telefone, reconhecimento de voz, né? Então, eu acho que o programa Desenrola Brasil ele foi um bom programa para você diminuir a inadimplência no Brasil. Tá? Talvez devesse ter algo mais robusto e um pouco mais aplicável para fora desta bolha, porque a dívida não corre só dentro das capitais, principalmente eixo Rio, São Paulo, Minas, né? Você tem dívidas aí espalhadas pelo Brasil, mas você consegue trazer, às vezes, um totem, às vezes a chamada por API de um próprio SMS. Né? Eu já peguei casos de gente que a gente teve que desenvolver insumos virtuais via SMS, porque o público não tinha acesso à internet. Entendeu? Então,
há alguns caminhos que podem ser percorridos para que você atinja esse público e consiga trazer esses dados. O ponto não é só a captura, é como você vai trabalhar esses dados, como você vai personalizar esses dados. E isso requer tecnologia por trás, processando e trazendo assertividade naquilo que você vai ofertar, vamos dizer assim, dentro do Desenrola. Tá? Mas esse é um projeto só complementando, acho que esse é um projeto de extrema importância e a gente vê ele como ainda, não necessariamente como uma referência, mas ainda requer uma necessidade de aperfeiçoamento gigantesca. Né? Infelizmente, a gente vive num país muito desigual, né? E o acesso à informação e à tecnologia ainda é muito dispare. Então, acho que é uma iniciativa extremamente positiva, mas a gente tem longos passos a dar para conseguir trazer todo mundo para o mesmo patamar. Bom, meu nome é Luiz, eu trabalho na área de meios de pagamento da CPFL e onboarding digital tem tudo a ver com o nosso negócio, porque, apesar da gente trabalhar com energia, por a gente trabalhar com meios de pagamento, o nosso produto acaba sendo o meio de pagamento. E assim, a gente tem uma grande base de clientes que pagam por meios físicos. O mais popular de todos é a lotérica. E quanto mais a gente analisa, a gente vê que é muito difícil converter esses clientes. Esse é um desafio que talvez não vale a pena, porque é um cliente que ele é muito ligado a essa tradição, a essa cultura. Por outro lado, eu tenho vários clientes que eles são digitais, eles pagam pela internet, só que o meu grande desafio está em levar esse cliente que hoje lê o código de barras a ler o QR Code do Pix, ou usar o Pix copia e cola. E, assim, talvez, diferente de muitos dos clientes de vocês, ou muitos do pessoal aqui nessa sala, a gente tem dados. A gente tem muitos dados. Quais estratégias, quais insights vocês sugeririam para a gente pegar esses dados, a gente conhecer melhor nosso cliente, conseguir fazer não só o onboarding, porque o onboarding já foi feito, mas essa mudança de jornada de maneira que o cliente se sinta muito à vontade? Luiz, você participou da palestra de ITP? Não, mas ele trabalha do meu time, ele participou. Então, tá bom. Acho que é importante. Depois a gente pode falar nos bastidores sobre Crystal, sem querer entrar nesse tema, mas acho que é importante para vocês terem essa compreensão. A Crystal é uma ITP do grupo, então talvez muitos desses processos conseguem ser otimizados a partir desse tipo de direcionamento. Mas, voltando ao teu ponto central e aqui o tema do que a gente vem debatendo, né? Existe, de certa forma, a gente tem alguma experiência com CPFL, você sabe muito bem em relação de CPFL e CIM Software, né? É óbvio que a gente precisa entender aí quais são as necessidades para fazer de fato, né, como eu vinha falando, entender aí qual que é essa jornada para traçar essa estratégia de uma maneira mais dinâmica e que de fato consiga preencher aí esses gaps que vocês têm, tá? Então acho que a gente precisa conversar num paralelo sobre isso, mas Com sem certeza. dúvida alguma tem muitos desdobramentos, né, para a gente conseguir. Acho que um ponto importante que eu também mencionei ao longo da palestra é quando a gente fala de omnichannel. Né, eu vi você interagindo aqui, até agradeço, justamente porque a gente consegue ter essa conversão de uma maneira muito mais inteligente, né? Esse projeto de uma maneira mais ampla, você consegue trazer mais retenção, mais conhecimento e uma oferta mais qualificada. Um outro insight que eu posso te dar, talvez, seja até um pouco mais tático, mas é o reprocessamento desses dados, né? E aí eu vou fazer o meu comercial aqui, o Rocket pode fazer esse reprocessamento e conseguir clusterizar melhor a sua base. Também, em outubro, a gente tem o Pix automático. Também é uma ótima solução para a entrada, não só a Crystal. A Crystal é uma ótima solução também, né? E a gente vai ter o Pix automático, a CIM já tem essa solução pronta, um cash management pronto, que pode trazer também, dentro dessa assertividade, porque eu acho muito importante você fazer essa avaliação para você conseguir identificar nesse meio quem tem o capacity de pagamento eletrônico, digital. Porque o senso de comunidade. Exato, é a clusterização. É a clusterização. Porque não adianta você ofertar isso para um cara que está numa região remota que o acesso dele é extremamente limitado. Mas se você pegar um cara que esteja numa região em que o acesso vai 2 para 1, por exemplo, né? A cada 2 pessoas uma tem o acesso, já é uma região um pouco mais assertiva para você conseguir implementar esse produto de forma digital. Temos mais 10 minutos.
Boa tarde, meu nome é Charles, venho do ACT. Vocês falaram em 47 segundos. Poderia explicar um pouco melhor como é que é esses 47 segundos? Porque nós temos onboardings de 4 cliques, que você faz em 10 segundos, e tem onboardings que demoram alguns minutos por força daquela necessidade daquele produto. Poderia desenvolver um pouco mais esses 47 segundos, por favor? Nesse exemplo que eu trouxe, na verdade, é uma média dos nossos clientes para o mercado financeiro. Tá? Então, na validação cadastral de onboarding, hoje, quantas fontes? Mais de 300. Mais de 300 fontes são avaliadas em 47 segundos. É o processamento. Dessas fontes públicas, né? É o no processamento. processamento. Do que você está dizendo? Não, é o processamento e não o tempo que ele leva fazendo o onboarding. Não na jornada de preenchimento de cadastro, mas sim na validação desse usuário. Os 47 segundos são de back-end. Exato, exato. Tem a Polícia Federal, a Detran, Receita Federal, a CERC, entre outras fontes. Só o microfone para a gente pegar na live também, porque quem está ouvindo na live também quer ouvir sua pergunta. É interessante, assim, qual é o comportamento desses 47 segundos para o usuário? Ele fica aguardando, ele fica tipo numa fila? Qual que é o status que ele fica durante esses 47 segundos? Isso tudo depende da jornada que você atribui ao seu cliente na captura dos dados. Então, eu vou dar um exemplo de um mercado que eu estou mais próximo. Então, quando você faz todo o onboarding para uma proposta de cartão ou de um BNPL, algum produto de CP, ele vai fazer aquele instante que o aplicativo ou a landing page, o que seja, ele vai falar assim, olha, aguarde enquanto estamos avaliando o seu cadastro e fazendo a aprovação do seu crédito. Mas tudo depende da jornada que você, como usuário no B2B, vai entregar para o seu cliente, que é o customer, né, fazer o aguardo desse processamento. Porque ele pode também, dependendo de como for e dependendo de como você desenhar o fluxo, por exemplo, o Rocket é um BPM, então ele tem um fluxo a ser seguido. Se você falar, dependendo do resultado que trouxer, eu não quero nem negar esse cadastro e nem aprovar, eu quero analisá-lo. Então, ele pode demorar muito mais que os 47 segundos, porque ele vai para uma mesa de aprovação. Então, isso tudo depende da sua jornada. E como você essa configuração constrói. é da sua jornada, né? Então, você identifica como uma análise que você já vai dar o resultado, e aí sim, dentro dos 47 segundos, média de 47 segundos, tá bom? E você traz esse resultado, ou você avalia e fala, não, eu vou avaliar isso de uma maneira paralela, e muito obrigado, em breve entraremos em contato, em breve seu cadastro vai ser validado, em breve sua aprovação vai ser feita. É que assim, né? Esse, na verdade, é um onboarding crítico, né? Seria um onboarding Depende do seu produto, sim. É, Depende do seu onboarding produto. do tipo light, simples, tal, de liveness e CPF, alguma coisa do gênero. É só para fazer identificação Só e pra validação identificação, cadastral, ele vai falar, esse cara, o Wellington é o Wellington Entendi, mesmo ou não. Os 47 para fazer 300 Isso. consultas é um onboarding mais Isso, avançado. eu vou né? pegar o exemplo aqui do nosso amigo Luiz, da Sim, CPFL. Então, ele já identificou que o usuário é o usuário mesmo. Então, o que o sistema vai fazer por ele? Falar, esse cara está numa região remota, esse cara está numa região maior, por exemplo, Ribeirão Preto, São Paulo, Exigiria Campinas, alguma coisa menos, né? Ele vai clusterizar essa base e vai falar para você, ó, esse cara ali entra numa clusterização X, ele tem uma renda Y, ele é ele mesmo, então você consegue atribuir para ele uma personalização melhor. E aí é algo mais leve que você não precisa de uma Criticidade muito alta. Exatamente. Quando você tem uma base clusterizada. certo, então, a importância de você entender e colocar Fazer todo mundo em níveis, caixinhas. Níveis, né? Fazer nivelamento. Exato. Você classifica em caixas e depois você determina perfis de análise para cada um deles. Sim. E essa parte que você comentou do onboard humanizado, né? Para verificar perfil, né? Esse onboard humanizado, eu não entendi muito bem o contexto do onboard Você faz o humanizado. onboarding e, assim, eu acho que, pelo menos eu vou falar pelo brasileiro, né? A Dani pode falar pelo norte-americano, que ela tem uma vivência melhor. Você sabe que o brasileiro gosta de pessoas, né? A gente é um povo muito acalorado, né? Então, eu acho que quando o usuário sente que ele está ali sendo atendido por um humano, então ele se sente mais acolhido e a experiência dele é melhor.
Então, dentro de um omnichannel ou de um chatbot ou algo do tipo, quando ele tem essa inteligência por trás, somado a um atendimento humano, eu acho que a experiência dele cresce consideravelmente e ele vai ser você vai conseguir fidelizá-lo ao seu produto. Quando a gente fala de humanizado, é tornar, mesmo que de uma maneira por aí, né, por inteligência artificial, é tornar essa comunicação, esse processo de uma maneira menos robótica possível, Isso. né? Ela é automatizada, mas com a Mas ele é percepção... percepção humana. Exatamente, Exato. exatamente. Entendi. Né? Aí a necessidade de usar a ferramenta de IA, né? Por isso que você vê tantas empresas colocando nome no seu chat. Sim. Né? Tem um banco aí que usa Nós o nome mesmos, da Beatriz, tem um outro que usa, não vou falar o nome do banco, vou fazer comercial, mas tem um outro que usa o Wilson, tem, né, o Miguel. Então, assim, você já começa por um nome que te traz uma lembrança humana. Então, mesmo como disse a Dani, mesmo você utilizando via inteligência artificial, ele tendo quanto mais humano ele parecer, menos robótico, mais a experiência é elevada. É aproximar para reter e ele achar que tem aí, de fato, esse relacionamento mais... As ferramentas de chat, elas estão muito frias, né? Exato. Chatbots, Então, esse é o estão comportamento muito humanizado frios, que a né? gente quer trazer para, de Perfeito. fato... E essa ferramenta de IA, vocês, CMS, possui essa ferramenta? Ou, tipo, se eu for implementar, eu posso escolher uma ferramenta de mercado, mas você tem a oferecer uma ferramenta dessa hoje, de IA, para chat? Ela está dentro do... Para chat, não, mas dentro do Rocket, que é o nosso BPM, ele é todo baseado em inteligência artificial. É uma ferramenta que está no mercado há mais de 12 anos. Tá? E machine learning, então ele tem todo esse aprendizado dentro de bases. Perfeito. Nosso tempo acabou. Time's As meninas over. aqui estão... Obrigada a todos. Obrigado, gente. O dia continua e aguardamos vocês até o final da noite. Obrigada.